Oi, gente! Cá estou eu de novo para falarmos sobre um assunto super importante, super necessário dentro da harmonização facial para quem atua nessa área. E hoje eu vou falar sobre as minhas escolhas pessoais de preenchedor para cada região do rosto, tal como a gente falou no outro vídeo sobre os dispositivos. Nesse vídeo eu vou falar sobre qual preenchedor eu gosto mais para cada área do rosto. Eu lembro a vocês, gente, que eu uso a linha Revanesse, tá? Eu deixei ela toda aqui para vocês darem uma olhada. Os preenchedores deles são, em geral, esses 5 aqui: o Outline, o Ultra, o Contour, o Shape e o Kiss, tá? Quais que eu mais uso aqui na clínica? Disparado, o Ultra é o que eu mais tenho utilizado aqui. Gosto muito também do Shape e do Kiss. Nath, tu não gosta dos outros dois, não é isso? Eu gosto, eu uso os outros dois. Porém, eu acho que eles se encaixam em menos situações do que esses três aqui, esses três principais aqui, tá? Então, eu quero lembrar também a vocês que não necessariamente a maneira que eu uso é a maneira que está descrita ali pelo fornecedor, tá? Alguns preenchedores eu já usei da maneira como eles descrevem, que é melhor, porém eu não acho que tem um resultado tão bom dentro, né, da prática clínica quanto a forma que eu uso e que eu vou falar para vocês agora. Então vamos lá, por que eu escolhi os preenchedores da Revanesse para seguir os meus atendimentos, para trabalhar com esses preenchedores? Gente, a gente sabe que eles são os preenchedores mais caros do mercado, né? Enquanto uma caixinha ali do Renova, né, do Juvederm tá custando 259, né? Se tu pega uma promoção, tu consegue até baixar mais esse valor. Uma caixinha de um produto Revanesse está custando quase R$700. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, né, eu paguei na minha última compra R$659 por uma caixinha de Revanesse. Qual que é a diferença deles? Então, é uma marca que ela vem 2 preenchedores por caixinha, então a gente já reduz esse preço na metade, tá? Além de vir mais de 1 ml por seringa, então a seringa deles vem 1,2 ml. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a Revanesse. Aqui eu falo porque realmente assim, foi a marca que mais me chamou a atenção logo depois que eu concluí a minha pós-graduação e comecei a trabalhar com os preenchedores. O que eu noto na Revanesse? São produtos que eu tenho acesso direto ao fornecedor, então qualquer probleminha que der, eu tenho acesso a eles, eu posso reclamar para eles, eu posso comunicar o que está acontecendo. É uma linha de preenchedores que tem praticamente nada de reação inflamatória tardia, o que é excelente. Então, dentro da marca, se vocês entrarem no site, tem cirurgiões plásticos que orientam o uso da marca justamente por não ter essas reações inflamatórias muito tardias, o que é ótimo, porque a gente tem que se respaldar não só no momento de estar fazendo o preenchimento, mas também lá depois, porque a pessoa também pode chamar alguns anos depois e falar, né, que deu algum problema, e a gente tem que lidar também com essas questões. Então, gente, eu trabalho em 90% dos casos com 2 preenchedores, tá? Com Ultra e com Shape, certo? Em alguns casos específicos eu uso o Kiss, em outros o Contour. Vamos lá para a primeira área de trabalho na harmonização com preenchedores, que é a região de têmporas. Gente, a região de têmporas, para quem já tem um olhar assim mais treinado dentro da harmonização, vocês vão perceber que a região nessa lateral dos olhos, quando ela afunda, ela traz um aspecto, uma sensação de envelhecimento tão grande para o paciente, que quando a gente consegue trazer um volume para essa área,
naturalmente a pessoa já rejuvenesce, já se sente mais bonita, né? Então na hora assim que tu preenche, tu já consegue perceber esse rejuvenescimento. E qual que é o melhor preenchedor para essa área? Eu gosto muito de utilizar o Ultra, que é um preenchedor de média reticulação, dentro da região da têmpora, né, que nós já conversamos que tem, né, a artéria temporal, que é uma região perigosa, com estruturas nobres, né. Então nessa região a gente vai usar o dispositivo da cânula, conforme nós falamos na outra aula, e vamos utilizar média reticulação, porque a baixa reticulação, que seria ali um Kiss, no caso da Revanesse, ou uma alta reticulação, como um shape, um contour, vão projetar demais, vai ficar feio, vai ficar estranho. Então a gente tem que usar uma média reticulação na área da têmpora. Olheiras, gente, olheiras então, eu tô aqui com o computador do lado para não esquecer de nenhuma região. Olheiras, com certeza nós vamos utilizar o Ultra, tá? Foi dentro dos preenchedores que eu usei o que me trouxe melhores resultados, então o Ultra deixa uma olheira suave, sutil, tira aquele aspecto de decréscimo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, inclusive pacientes com bolsa, eu consigo utilizar abaixo da bolsa, eu consigo utilizar o Ultra ainda para olheira, porque depois da bolsa, se tu olhar, tem uma depressão embaixo e depois começa a bochechinha do malar. Então naquela depressão ali eu utilizo o Ultra e fica um resultado impecável, gente. Se vocês não testaram ainda o Ultra da Revanesse em olheiras, testem para vocês verem como ficam bonitos os resultados com esse preenchedor. Vamos então ao malar. O malar, gente, geralmente nós queremos bastante projeção. Então quando a gente quer bastante projeção, né, quando a gente quer que aquele resultado tenha um resultado mais duradouro, a gente usa então um preenchimento mais forte. Então eu gosto de usar o shape nessa área, tá? Então o shape eu posso utilizar ali em retroinjeções, partindo daqui, né? Retroinjeções para fazer o top model look, ou também em pontinhos, sempre visando o efeito lift. Nariz, gente, em nariz, na região do dorso nasal e da ponta, nós vamos utilizar também um preenchedor de alta reticulação. Se tu não quiser usar o shape, achar que vai ficar muita projeção, a gente pode também usar o contour ou o outline, tá? Como eu disse para vocês, não é a forma que a Revanesse sugere. Isso eu tô falando da minha prática clínica dentro de consultório, como eu vejo que fica melhor, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês o que a marca sugere para cada um dos preenchedores deles, ó. No Revanesse Kiss, eles falam que é para realçar, ou seja, aquela área que tu quer, que tu não quer tanta projeção, que tu quer só trazer um volume, assim, uma beleza, uma hidratação para aquela área. Daí tu vai usar o Kiss, tá? O Ultra, para quando tu quer preencher e trazer efeito lift. Então, dentro da Revanesse, eles sugerem que tu use em lábios, em olheiras, em linhas de marionete e em têmporas, tá? Para linha de marionete, o Ultra não serviu para mim, tá? Não deu certo. Já fiz uma marionete com Ultra e foi um preenchedor muito leve. Então, o ideal é que a gente não use esse preenchedor para marionete, como está descrito no folder da Revanesse, tá? O contour, eles falam que é para volumizar e estruturar e sugerem que tu use para têmpora, malar, mento e contorno mandibular, tá? O outline, eles falam em lift e estrutura e sugerem seu uso em têmpora, em malar, em lábios, mento e contorno mandibular. E o Revanesse Shape, então, que é o de maior projeção da linha Revanesse, é para lift, volumizar e projetar. Então eles sugerem para têmpora, malar, mento e contorno mandibular. Eu jamais usaria o shape, por exemplo, para têmpora, tá? Mas eles falam ali que pode ser usado sim. Para lábios, gente, para lábios, então eu vou dar para vocês 3 alternativas.
Ultra, Outline e Kiss. Nath, como é que tu vai escolher? Não seria o Kiss que tá lábio? Por que tu tá falando desses preenchedores? Então, gente, é porque o lábio vai depender do tipo de cliente que tu tá recebendo no teu consultório, porque cada um deles vão ter uma queixa diferente, né? Então, por exemplo, se é um paciente que chega dizendo, eu quero só reconstruir ali um pouquinho o meu lábio, que eu perdi o volume porque eu já tô mais velha, etc, mais velha, né? Geralmente é a mulher que faz. Então eu gosto de lançar mão do Kiss, tá? Que é um preenchedor que ele vai trazer mais um realce para aquele lábio, vai trazer mais uma hidratação para aquele lábio do que exatamente fazer um preenchimento, tá? Então ele vai ser um tratamento que vai ser para aquela pessoa assim que tem uma idade mais avançada, ou para aquela pessoa que tá louca de medo de fazer preenchimento labial, que meu Deus, que 1 ml vai fazer minha boca ficar enorme igual a da Graciane Barbosa. Então, gente, tu não vai fazer um outline, não vai, porque a pessoa vai se sentir esquisita. Então, nessas pessoas tu vai usar o Kiss, vai conseguir passar para ela uma tranquilidade muito maior. Se é uma pessoa que quer bocão, né, que já chega pra ti dizendo, eu acho que eu vou querer 2 ml, né, que chega pra ti falando que não tem problema, que tu pode usar mais produto, que se tu tiver outra seringa disponível que ela vai usar também, eu vou usar o outline, tá? Então essa pessoa, ela já tem a certeza do que ela quer, ela já sabe que o investimento dela vai ser para aquela projeção mesmo labial, então eu vou usar nesse caso o outline. E na maioria, larguíssima maioria dos casos, o Ultra, gente. Por quê, Nath? Porque ele é uma média projeção. Então tu consegue agradar gregos e troianos, que nem eu falo, né? Então tu vai conseguir lançar mão desse preenchedor para a larguíssima maioria dos pacientes. Então vocês vejam que eu consigo usar ele em olheira, em têmpora e em lábio. Então é um preenchedor que nunca falta no meu consultório, que é o preenchedor de média reticulação. Não necessariamente esse, tá? Mas eu falo pra vocês que eu gosto muito do efeito dele, me sinto segura trabalhando com os produtos da Revanesse. Tá, gente? Então, pra lábio, esse seria uma alternativa ali no meio, que vai ficar um lábio bonito, vai ficar um lábio que vai realçar, mas que não vai ser um super ultra volume e nem uma hidratação. Fossa canina. O que eu vou usar, Nath, na região de fossa? Geralmente, esses pacientes que têm um afundamento da fossa são pacientes que necessitam de uma alta projeção. Então, o que eu vou usar? Ou o Shape ou o Contour, né, para a área de fossa canina. Como escolher, Nath? Vai depender da quantidade de profundidade que tu tem ali naquela região. Se é uma paciente mais velha, que tu vê que tem um buraco ali naquela região, gente, que é normal, a gente vê, é bem comum, pacientes que nunca fizeram tratamento, que nunca fizeram nada, que vão começar contigo, eu gosto muito de usar o Shape. Nath, é uma paciente que tem uma profundidade tipo a minha, assim, que já tá na hora de fazer, mas que não é uma coisa assim terrível, que todo mundo percebe, que fica muito aparente. Posso usar o Contour. E deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, também de ouro, tá? Uma dica super legal. Digamos ali que tu tá fazendo uma olheira, né, com o Ultra, e sobrou o produto porque a olheira da pessoa não foi 1 ml inteiro, conseguiu deixar sobrar um pouquinho de produto, sobrou ali, Nath, 0,5 ml. O que eu faço com esse restinho? Tu pode também botar na fossa canina, fica muito bonito, ficou um efeito muito leve, muito sutil e dá pra gente usar. Todos os preenchedores dá pra gente usar em todos os lugares do rosto, Nath? Dá, né? Eles são ácido hialurônico com alta ou baixa reticulação ou média, eles estão preparados para serem usados no subcutâneo de qualquer pessoa. Porém, vão ter melhores e piores escolhas. Então é isso que a gente deve ver na hora de fazer a sua escolha para usar o preenchedor. Bigode chinês, então. Eu gosto de usar o Ultra no bigode chinês para que a pessoa não fique sem movimento, gente. Porque tu imagina tu usar um shape, um contour na região aqui, do lado do lábio, vai ficar uma coisa dura nessa região. Então a pessoa não vai conseguir sorrir, vai ficar assim, um aspecto diferente, um aspecto estranho. Então tem que ser um produto que ela consiga movimentar
Então o Ultra eu gosto pro bigode chinês. Marionete. Marionete, então aqui a região abaixo dos lábios, na região perioral também. Tem que ser um produto de maior reticulação. Como eu disse para vocês, a linha ali, né, eles pedem pra gente usar o Ultra. Na minha experiência, já usei em uma paciente Ultra, não ficou legal, tá? Não houve projeção, não saiu a linha de marionete e eu tive que abrir outro preenchedor para fazer a linha de marionete dela. Então a gente pode lançar mão desses dois, ou Shape ou Contour. São preenchedores de alta reticulação para fazer a linha de marionete. Mento e mandíbula, então uma região do queixo e a região da mandíbula também são locais onde a gente quer estrutura, projeção, realce, volume. Então a gente vai ter que usar um protocolo de maior reticulação. Eu gosto muito do Shape para essas duas regiões. E então, gente, gostaram? Conseguiram entender? Conseguiu clarear alguma coisa? Né? Como eu falei para vocês, eu tô habituada com esses produtos, porém vocês conseguem usar a mesma linha de raciocínio para o produto que tu usa aí no teu consultório, consegue fazer, né, essa distinção aí por produtos também. E se eu te ajudei, né, se tu conseguiu compreender alguma coisa, tirou alguma dica do que eu falei, então dá o teu like aqui embaixo, comenta e já aproveita e me segue no Instagram, que por lá eu também falo muito mais sobre estética e cuidados de pele no Natália Panziera. Um beijo e até o próximo vídeo.